Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar de como fazer uma venda consultiva para o mercado financeiro. Olha que legal, hein, gente? Vendas consultivas, para mim, é uma excelência em vendas. É quando você faz aquela venda baseada na necessidade, né? Que você tem que conscientizar o cliente da importância de adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então você entrega o que tem de melhor, que muitas vezes o próprio cliente ele nem sabe que ele tem essa necessidade. Então você tem que tirar ele daquela correria, daquele dia a dia e falar: amigo, vem cá, olha como é importante, né, nesse caso aqui, fazer um planejamento financeiro. Então estará comigo aqui o Dilmer Cordeiro. Esse cara é fera nesse assunto. Boa noite, corretor Vinícius Cordeiro. Tá aqui, ó. Leandra. Nossa, que saudade, hein, Leandra? Faz tempo que não a vejo. Que legal. E o Dilmer tá por aqui também. Vamos lá, vamos já convidá-lo aqui. E aí, pessoal, quem aí faz investimentos, hein? Quero saber. Eu sou uma pessoa que planejar muito bem o seu futuro, né? Não dá para pensar só no hoje. Até me arrependo. Acho que eu deveria ter começado antes. Mas vamos lá, acho que nunca é tarde para começar. Sempre é cedo para desistir. Não é isso mesmo, Dilmer? Seja Isso bem-vindo, meu mesmo. amigo. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Tá tranquilaço. Maravilha. Boa noite aí. Obrigado pelo convite aí, Cleiton. Por falar de vendas com você aí, pô, fico até acanhado disso, cara. Viu? Imagina, Cara, você tem mago das muito, vendas aí. você tem muito a nos ensinar. E aqui, bons vendedores, ó. Hoje eu tive aí com o Antônio Luiz Barão, ele tá aqui. Miguel também. Fui lá assistir esse Miguel jogar bola. Sumiu, não apareceu em campo, você acredita? Boa noite para o Luiz, boa noite para Carla, boa noite a todos. Deixa eu apresentar aqui o Dilmer. Vocês que estão chegando agora, essa live ela vai ficar gravada, mas fiquem até o final, porque no final temos um desafio e quem ganhar o desafio vai ganhar brinde, hein? Então vamos lá. O Dilmer Plínio Moraski Cordeiro. Nunca imaginei que seria Plínio você, viu, Dilmer? 7 anos no negócio, engenheiro de formação, casado aí com a Patrícia e tem o Gael, filho maravilhoso, Gaelzinho. Seus hobbies e interesses, música e motos. Olha, confesso que eu não imaginava que você gosta de motos. Eu já tive uma moto, acho que nunca te contei isso. Algo Eu que também. ninguém sabe sobre. Teve que tomar benzetacil durante 14 anos. Será que ele É, rapaz. acertou aqui, gente? Que bactéria era? É bactéria, né? O benzetacil combate bactéria. O que que é essa bactéria que não saía de Eu tive você, febre meu amigo? reumática, né? Eu tive Ah, febre tá. reumática. O tratamento é bezetacil, cada 21 dias. Benzetacil. Rapaz, É, 14. rapaz. E era injetável ou não? Já tá. Meu amigo. Seu grande sonho é se tornar uma referência em derivativos de ações. Para mim, você já é uma referência. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E sua chave para o sucesso é: faça com os outros o que querem que faça com você. Maravilhoso, hein? Muito boa noite, Dilmer. Já comece Boa noite. explicando de derivativos de ações. Traduz aí essa sopa de letrinhas para nós. É o que a gente chama de opções no mercado financeiro, tá? Sei que é confuso, tá? Mas está no nosso dia a dia, né? E a gente nem sabe disso, né? Então, por exemplo, você que é, né, credenciado prudente e vende seguros, tá? Certo. Seguro não deixa de ser um derivativo, tá? Então, os derivativos nada mais são do que contratos de compra e venda, tá? No caso aí, vou dar um exemplo com o carro que fica mais fácil de entender, tá? Eu sei que seu foco é vida, né? Uhum. Mas quando você faz seguro do carro, basicamente você está fazendo um contrato com a seguradora dizendo assim, ó, vou pagar um prêmio para você, se eu der PT no meu carro, você vai comprar esse carro de mim. Não Certo. importa se ele está todo quebrado, tudo estragado, tá? Então, isso é um derivativo, isso é uma put que a gente chama no mercado financeiro, um contrato de venda. Você fez um contrato de venda com a seguradora para ela comprar o carro de você caso tenha o PT. Existe isso no mercado
financeiro, só que você faz para vários ativos, ações, né? É mais comum quem é agricultor, produtor rural, né? É comum trabalhar com isso, com a produção de soja, de milho, enfim, com os grãos, né? Então, um produtor de soja, ele não espera colher a soja para vender, entendeu? Ele já viu que o preço está bom, ele já faz um contrato para garantir aquele preço e quando ele colher a soja, ele vai vender a soja, tá? Isso a gente utiliza o que a gente chama de derivativos. Tá? Nada mais são Cara, contratos de você compra e venda. usou bons exemplos aí, tem tudo a ver, né, de como fazer uma venda consultiva aqui, né? Olha aí. E você é um assessor de investimento, sócio da Monte Bravo, né? Que agora é uma Isso aí. corretora. Me conta um pouco essa É, diferença, o Dilmer. Qual que é a perfeito. vantagem para o cliente nesse momento? Antes de tu trazer o porquê desse movimento, né, trazer um pouco do contexto, né? Então, antes a gente era um preposto de uma instituição financeira e hoje a gente é a instituição financeira em si. Né? Então, né, antes a gente né, era credenciado a XP, né? E por que a gente fez esse movimento? A gente ficou grande, né? Na verdade o chapéu ficou pequeno, a gente até brincar, a gente queria virar corretora, né? Não é que a gente não queria, né? Mas é que a gente viu a necessidade, né, de virar uma instituição financeira diante do patamar que a gente chegou e também de poder trazer soluções para os nossos clientes. Né? Então a gente começou a atingir um público ali que necessitava de algumas soluções que, sendo um preposto da instituição financeira, às vezes não era tão fácil conseguir. Aí, como a gente já tinha volume, né, a gente já tinha uma relevância no mercado financeiro, no mercado de capitais, a gente fez esse movimento. Então, nós fomos o primeiro escritório da XP a se tornar uma instituição financeira. Fomos a primeira instituição financeira que realmente nasceu com foco em assessoria. Né? A gente fala, né, a corretora para os seus investimentos e assessoria para a sua vida. Porque a gente acompanha muito a história dos Estados Unidos, né, que a assessoria nasceu de lá. Tá? Isso aqui não foi criado aqui no Brasil, que vocês estão vendo hoje, nasceu aqui, não, gente. Tudo é copiado. Tá? A questão é que a gente está um pouco mais atrasado na história. Né? Mas esse movimento que está acontecendo aqui, aconteceu lá nos Estados Unidos no passado. Então era só os bancões no passado, aí chegou várias plataformas, que nem aconteceu aqui. Chegou XP, BTG, Genial, Modal, Nubank, tudo que vocês veem aí de corretoras, né, instituição financeira, que era das plataformas. E agora, né, a gente fala internamente que a gente está vivendo, né, está começando a entrar na era da assessoria, que é o que vai fazer a diferença, que é realmente prestar serviço. As assessorias, elas nasceram lá fora também, no começo, né? É um movimento natural, mas as assessorias, elas geralmente nascem focadas, pautadas em produtos. Por quê? Porque o investidor tem produtos, né? Antes ele tinha acesso a produtos muito ruins. Eu brincava, no começo da assessoria era, entre aspas, fácil ser assessor, porque o cara tinha uma porcaria de um investimento, né? E daí você trazia para ele, às vezes, o mesmo investimento, com o mesmo risco, com mais retorno. Então não tinha muito o que pensar, vamos assim dizer, era muito simples a conta, né? Só que agora não, né? O mercado vai evoluindo, né? As instituições financeiras vão se adaptando a esse novo modelo. Então o produto é uma commodity, né? Virou uma commodity. Então que você tem acesso num lugar, no outro, né? As diferenças são ínfimas. Tá? E não é essa diferença que vai mudar a sua carteira, né? Que vai mudar o seu retorno, né? Que vai fazer diferença. Na verdade, é como você usa esses produtos. Por isso que a gente fala que a gente está entrando na era da assessoria. Então, na verdade, o que você precisa é de assessoria, por assim dizer, não de alguém oferecendo produto. Né? O produto é só uma ferramenta. E daí a Legal. assessoria acaba ficando mais. A Não, não, assessoria pode acaba, finalizar. a assessoria acaba ficando mais completa, porque daí ela para de olhar só os investimentos. Né? Então a gente tem hoje, né, virando corretora, a gente consegue cuidar do patrimônio financeiro dos nossos clientes como um todo. Então, a gente às vezes atende a conta física de um cliente que tem uma empresa que precisa fazer uma captação no mercado de capitais. Então, a gente começa a atender a empresa dele. A gente tem volume hoje para fazer emissões no mercado de capitais. Depois eu posso citar alguns exemplos, né, do que a gente já fez.
né, para ela se capitalizar, para a empresa dele crescer. E com isso a gente vai, né, vai trabalhando a vida inteira dele, a pessoa física, a jurídica, a família, né, trabalhando toda a parte de planejamento patrimonial, sucessão, né, a parte internacional. Então a gente começa a cuidar da vida do investidor como um todo, né? Bem nos moldes americanos. Lá o assessor é chamado de Financial Advisor, né? Ou seja, abrasileirando seria, né, o conselheiro financeiro, né? E aqui a gente fala em investimentos, mas é muito mais que isso. Na É nossa muito mais que visão é isso, né? muito Você mais que acaba isso. ajudando em quase em todas as áreas, né? Até orientando coisas que você nem tem na carteira. Sei lá, nesse momento você deveria adquirir um bem, um imóvel, por exemplo, né? Não, Como uma forma de é normal diversificação. os meus clientes chegar para mim, Admar, estou pensando em comprar um imóvel, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer isso na minha empresa, pedir a gente fazer conta, enfim, né, ver os prós e os contras, analisar as melhores soluções, né? Nessa semana eu me peguei pensando, né? Eu tenho um grande cliente ali que ele tá, né, tem um apreço muito grande por ele, porque ele está comigo desde o início da minha jornada. Então, conforme minha carteira foi crescendo, o patrimônio dele foi crescendo Aí, junto, ó. né? E, e ele tem o sonho de ter um Porsche, né? le- E essa semana eu pensei numa uma maneira de talvez de acelerar a conquista desse sonho para ele, né? Eu liguei para ele, ó, a Caraca. gente podia pensar nisso. E acaba sendo isso, a gente tem que lembrar que as pessoas estão ali com o patrimônio delas para conquistar sonhos, né, Cleiton? Elas estão ali só para juntar dinheiro ou algo nesse sentido. Não, elas têm Pois é. objetivos, têm vontades, né? E aí que eu falo dessa venda consultiva, sabe, Dilmer? Para você não fazer simplesmente uma venda, você fazer um cliente, né? E aí conduzir em Exato. todas as etapas da vida dele, né? Nós aqui do seguro de vida, a mesma coisa. A gente precisa estar acompanhando e moldando o seguro de acordo com aquela necessidade. Consultoria e mentorias em vendas, então nem se fala, né? A gente está ali ajudando o cara a faturar cada vez mais, ajustar o seu negócio e alavancar resultado. As pessoas acham que não tem mais o que fazer, né? Tem pessoas ali que trabalham com vendas há anos. Mas, gente, uma sacada paga, né? Escutei isso numa palestra e faz Sim. todo sentido. Porque, meu, em vendas você está aprendendo a todo momento. E às vezes um ajuste tão pequeno faz você escalar demais o seu resultado. Bacana isso, viu, Gilmer? E vou até dar boa noite aqui a algumas pessoas que foram chegando depois. Fiquem até o final, tá, pessoal? Nós vamos fazer um sorteio bem bacana aqui, né? Um brinde da Monte Bravo, agora corretora. Então, vale a pena mesmo ficar conosco. Ô, Dimir, eu tenho uma pergunta para você. Como vender sem ser chato, cara? Que existem, tem muitas pessoas aí do mercado financeiro que tem essa fama, né? Porque sopa Sim. de letrinhas, tal. E aí? Como vender sem ser chato na sua área? Ah, eu vou falar o que eu uso, né? O que eu faço que me facilita nisso, porque às vezes, né, a gente é humano, né, Cleiton? Né, no dia a dia, na ânsia ali, né, e tudo mais, às vezes a gente acaba atropelando as coisas. Algo que eu sempre tento me lembrar quando eu vou conversar com a pessoa, né? Eu quero descobrir se eu consigo ajudar ela, tá? É isso, afinal das contas, você não está ali. Se você for na ideia de só vender o produto, você vai ser o chato, tá? Perfeito. Você vai ser o chato, né? E quando, entendam, pessoal, produto é serviço também. Vender o meu serviço. Né, que a gente fala É a quando a gente solução, pensa em algo palpável. Não, um serviço também é uma venda, né? com certeza. Ah, então, sempre que eu vou abordar alguém, né, eu quero tentar extrair o máximo de informação para ver, tá, como é que eu consigo ajudar essa pessoa? Eu realmente vou ter alguma solução para ela ou não? Mas, se não tiver, paciência, faz parte. É assim, né? O vendedor não vai fechar sempre, né? Exato. Gilmer, você acertou Mas na mosca, assim, né? Eu costumo dizer que a venda ela tem que ser baseada na necessidade, né? E quando você está atacando uma dor do seu cliente, naturalmente que você não está sendo chato, você está resolvendo um problema. Eu até postei hoje, né, algo que aconteceu comigo, e ali pareceu mesmo ser muito invasivo, né? Então, quem não viu, corre lá no Instagram e dá uma olhadinha. E até quem já sofreu com vendedores chatos, né? Levanta a mãozinha aí, bota um sim aqui pra gente saber, né? E um conselho que eu sempre dou, Dilmer,
é essa questão de saber fazer perguntas, né? O vendedor tem essa cultura de chegar descarregando a solução, mas nem sabe se Exato. aquilo é o melhor para o cliente naquele momento, né? Pode ser em algum momento, mas talvez não naquele. E fazer perguntas é mágico. Você está descobrindo a necessidade, é exatamente o que você falou, né? Ó, a Leandra aqui, ó. Eu quero descobrir se eu consigo ajudar ela. Muito bom, é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Tem mais uma. Ah, também, Dilmer, tem perguntas surpresas aqui, tá? Que Ixi, eu lancei lá no você me avisou Instagram. dessa, hein? Falei, falei, gente, me ajuda a fazer perguntas lá e eu selecionei uma ou outra aí para trazer para você. Não, Mas vamos lá. tranquilo. Você atende um público de alta renda, né, Dilmer? Você tem caras aí com grande potencial, tem aí sonhos altos de ter uma Ferrari, um Porsche. Mas eu imagino que nem sempre foi assim, né, Dilmer? Você começou atacando, creio eu, pessoas mais próximas, que você tinha mais contato e tudo mais. E como é que foi então para você migrar para esse público de alta renda? Aonde foi a grande chave aí que você alcançou esse público? Perfeito. Como você disse, né? Ninguém começa, né, de cima e tudo mais, vai construindo carreira, vai ganhando experiência, né? E pelo menos a vivência que eu tive, né, os caminhos que eu tracei, foi algo que foi acontecendo meio que naturalmente, sabe, Cleiton? Então, eu fui começando, né, com patrimônios menores, a carteira ia crescendo, a gente começa um processo que a gente chama de elitização, né? Então, você pega um cliente grande, né, e você passa alguns outros clientes para um assessor que tem uma carteira menor, para ele conseguir atender esses clientes. E esse processo vai se acontecendo ao longo do tempo, tá? Porque na assessoria a gente tem um limitador que é o tempo. Eu não, a minha escala é limitada. Então, se você quer prestar um serviço de qualidade, você tem que focar em volume e não em quantidade. Porque você vai precisar de tempo, de atenção, né, para acompanhar, para conversar, para atualizar o cliente. Né? Se você atende 100, 200 clientes, se dizer, não vai dar certo. Né? Ah, você vai atender a mesma quantidade de clientes, mas com um volume maior. Então é assim que se constrói a carreira de um assessor. Tá? E daí como é que foi começar a acessar esse público, tá, Cleito? No começo a gente tem algumas dificuldades, né, algumas resistências, porque a gente é natural, né? Nós somos humanos. A gente sente às vezes um medo, acha que por a pessoa ter um patrimônio maior, ela talvez saiba mais que você ou algo nesse sentido, né? Né? E na verdade não. É igual a todo mundo. A única coisa que essa pessoa tem é um patrimônio maior, mais dinheiro, né? Ou ela sabe fazer mais dinheiro. Mas é a realidade do brasileiro. No geral, o brasileiro, não importa grau de instrução, classe econômica, ele não sabe lidar muito bem com o dinheiro e com os investimentos, com o patrimônio como um todo, tá? Então, essa nossa... E aqui no Brasil, a gente se depara muito, né? Principalmente agora, né, que a gente está focado bastante nessa ideia de a era da assessoria, né? Então a gente pega empresas que é muito aquela visão familiar ainda, que é levado as coisas meio bem amador, né? Pô, empresas às vezes que estão faturando milhões ali e não tem um balanço bem feito, né? Um DRE bem feito, né? Situações desse tipo, né? Aí E é começa a entrar muito comum, governança, né? Outros exato, né? assuntos aí. E na pessoa física também não é diferente, né? Então, assim, são pessoas como qualquer outras, tá? A única coisa é que elas têm patrimônio maior. Só que é importante, né, em qualquer processo de venda, você conhecer o seu público, né, o que ele busca. Então, né, geralmente, né, eu vou falar a média, né, a gente não pode pegar como regra, Claro. né, mas a maioria das pessoas que têm um patrimônio maior, né, eles focam muito mais em outras questões do que na rentabilidade em si. Né? Por quê? Porque ele faz dinheiro. Uhum. Né? Dinheiro ele Ele é o faz. maior ativo, né? Ele é o maior ativo. Né? Ele tem uma empresa, ele tem um negócio, ele tem um bom salário, enfim. Né?
né? Então ele está muito mais preocupado com transparência, com segurança, com solidez, com equipe, né? Com expertise, né? Então ele quer saber mais da estrutura da empresa, da equipe, quer saber mais de você, da sua história, de onde você veio, né? E acaba que quando a gente fala de investimento, o pessoal fala muito da rentabilidade, 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 mas isso acaba sendo, sendo um Uma segundo ponto, consequência. Uma uma consequência de consequência, tudo. né? Porque, Isso você tocou num ponto interessante, porque muitas vezes eu pego pessoas ali onde eu presto uma consultoria em vendas, e eu noto assim que a maior dificuldade de atingir um público de alta renda é um pouco dessa crença limitante que você falou, sabe? De achar que, nossa, eu não vou saber falar, ou conversar, ou apresentar, né, para alguém. E muitas vezes, dependendo, lógico, da sua área de atuação, esse seu cliente, ele é quase que uma criança, né? Digamos assim, ele precisa de uma linguagem mais simples para entender, porque ele não é especialista naquilo, ele é especialista, sim, de repente, no business dele, né? E às correto. vezes o vendedor, ele acha que ele tem que ter ali um jargão de outro mundo para poder convencer um cara de alta renda. E nada mais é do que conversar como iguais mesmo, né? Muitas Exato. vezes é isso. E é Né? nessa simplicidade e autoridade que você colocou ali que muitas vezes você convence o cara de alta renda, né? É claro, tem técnicas para conduzir e tudo mais, mas né, no geral acaba sendo, né, uma venda como Que eu qualquer falei, outra, um cliente como qualquer outro. você conhecendo o público, né? Aí você sabe que tópicos abordar, né? Sim, Porque você atender uma pessoa que está começando a investir, né? E uma pessoa que já investe, né? Você vai ter que abordar tópicos diferentes. Né? Então, por isso que eu falo que é importante conhecer o seu nicho, né? Quem você está atendendo, né? O que, que ele gosta de ver, né? De saber. Né? Porque, como eu falei, o público de alta renda, ele faz o dinheiro, né? Ele tá muito mais preocupado com esses outros pontos do que na rentabilidade, se não que ele não vá olhar, né? sim. Por óbvio não vai olhar, mas, mas ele olha muito essa questão de agregar valor, né? De realmente ter alguém ali para ajudar, né? Para contribuir, né? Porque né, nessa categoria tem muito empresário, né? Empresário é muito focado em negócios, né, em tempo, né? Ele sabe que o tempo é o ativo mais valioso dele, então ele quer ferramentas para ganhar tempo, né? Um pouquinho você tem que saber como pensa, respira, né, o que come, porque você tem que falar a mesma linguagem também, né? Não adianta, lógico, você chegar lá todo perdido, que também não Né? vai gerar essa autoridade como a gente está falando, né? Exato. Legal, Dilmer, bacana. Bom, vou para mais uma pergunta aqui que eu preparei para você. Quais são suas principais fontes de aquisição de novos clientes? Como é que você faz essa roda girar, né? Você vai pegando então alguns clientes, né, que é mais volume, vai passando para outros assessores, vai cuidando aí de clientes que precisam de um pouco mais de atenção, mas ter mais clientes sempre é bom, né, Dilmer? E como é que você faz essa roda girar aí pro lado bom, positivo? É, na vida do assessor eu falo que é feita de fases, né? No começo não tem jeito, é queimar a sola do sapato, é ir atrás da famosa lista de casamento, né? Relacionamento, amigos, familiar, né? Aí depois, né, quando você já tem uma carteira consolidada, né, ela vai muito por indicação, tá? Indicação hoje, na minha carteira, a principal fonte de leads, vamos assim dizer, ou de contatos de potenciais novos clientes, tá? Né, mas a gente atua em outras áreas, tá? Então, né, faço parte do BNI, né, que é o grupo de network, isso ajuda você a conhecer mais pessoas, mais gente, mais negócios, né? Também você é visto, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Boa, boa. Gera visibilidade, né? Gera visibilidade, então eventos, palestras, né? Então esses são hoje, né, na maneira que eu atuo, né, as fontes de prospecção, vamos assim dizer, né? Não faz muito tempo que eu não trabalho, por exemplo, cold call, lista fria, essas coisas, né? Mas eu sei que tem gente que atua forte. Lá dentro da Multibrava, eu sei que tem assessores que são, sim, são fora da curva em cold call e já tem carteira consolidada até hoje fazem cold call, Certo. né? Mas não é muito meu perfil,
É, para né? Mas quem lá não sabe, atrás, cold call é né? ligação fria, né? Você nunca viu a pessoa, não conhece, não tem nenhum ponto de conexão, simplesmente arrumou um telefone lá, pegou e saiu ligando. Esse é o cold call, né? É, Ou de porta em porta, né? Que a gente ouvia muito exato. antigamente, né? É bem É isso, né? É, que não entendo, não é uma ferramenta ruim, tá? Né, até que você provavelmente já leu, né, aquele livro Prospecção Fanática, né? Fala muito do cold call. É que o problema do cold call é a resiliência da sequência, né? Mas é exato. uma ferramenta que, de certa forma, você consegue falar com muito mais pessoas, né? E numa hora ali. Funciona, né? Funciona. Funciona, mas tem Só que, métodos hoje, né, que você consegue né, acelerar esse processo, tá, mas né? Com certeza. a questão de ter a resiliência emocional, né? E a questão do hábito de estar dando sequência, de sempre estar fazendo, né? Tem pessoas que, enfim, como eu falei, tem pessoas que são fora da curva para isso, É, né? do que eu mais vejo assim nesse mercado de vendas, independente do que seja, a maior dificuldade é essa de pegar o telefone e marcar uma reunião para apresentar o seu trabalho. É, Gente, dá tremedeira, tem gente até que vai para o hospital ali por depressão, porque não consegue, tem é, crise de ansiedade e tudo mais, que é muito difícil, né? Você ligar para uma pessoa que você muitas vezes não conhece, mesmo sendo recomendado, tem gente que tem esse pavor, né? Porque o nível de rejeição ele é altíssimo, né? Aí você vai para uma aham. cold call, então, meu Deus do céu, né? O cara realmente tem que ser resiliente, constante, né? É isso aí. Bom, ó, o João Botura aqui deu um elogio para você, hein? Boa noite, pessoal. Ó, o nosso amigo Antônio Luiz Barão, vamos ler aqui o que o João Botura. Ele é um cliente seu, Dilmer, ou é um colega de trabalho? Ó. Oi? Dilmer sempre trabalha mostrando primeiro a proposta de valor do que propõe. Ou seja, se não vai agregar para aquele cliente, nem mostra. De onde veio isso, o Dilmer? Ele é seu Primeiramente, cliente? primeiramente, obrigado, João, pela presença e pelo comentário. João é um grande investidor de opções. Aí, ó. Ó. E É um nicho, vamos. é um nicho que tem poucas pessoas, né? Por isso que eu escolhi, né? Porque eu acho que é um mercado que tem muito para ser Explorado. abordado, é uma ferramenta muito poderosa, se bem utilizada, é claro, né? E o João já há muito tempo aí mexe com isso também. Ó, legal. Quem mais investe aí ou já investiu, né, nesse mercado de opções, coloca aqui para nós. Também, se tiver alguma pergunta para fazer para o Dilmer, tanto do processo de venda ou alguma pergunta mais técnica, manda bala. Não sei se nós temos o Miguel aí, né, que é de consórcios, né, também está nessa linha de investimento. Se quiser mandar alguma aqui, vai ser um prazer. E aí eu queria É que até. eu sou bem direto, né? Então, eu já pego e respondo. É isso aí. Não ensaio muito. Queria até trazer uma pergunta que acho que tem a ver aí com o João, né? Como tornar seu cliente fiel, sabe, Dilma? Um evangelizador da marca. Eu gosto de usar esse termo porque o cara sai falando bem de você, você nem pediu para ele, ele simplesmente está vendendo você. Olha esse comentário, né? Como que é bacana e prazeroso. Mas e aí, qual que é o segredo, Dilmer, para tornar um Rapaz, cliente fiel? vou ser sincero, Cleiton. Eu penso que é você fazer o que você propõe. Eu acho que assim, eu vejo isso muito na assessoria, o pessoal se frustrar com assessorias, tá? Porque o pessoal começa o relacionamento, tá? No começo é aquela mil maravilhas, e liga toda hora e tudo mais, né? E daí depois vai passando o tempo, não vai se mantendo isso, né? E o que eu sempre tento cara, é seguir fazendo mais do mesmo, né? Não, tem que conversar todo mês, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer... É fazer o que você se propõe, né? No mundo de hoje eu tenho essa impressão, né? Você fazer o básico bem feito hoje é diferencial, parece. Entendeu? Não, mas você tem toda a razão. Eu tenho muito essa impressão. Eu vou falar para você né, o que eu faço, o que eu fiz, cara, sinceramente, eu não consigo me vir à mente assim, pô, que processo, que técnica que eu uso. Não, cara,
né? Sempre com essa visão de pensar o que que eu posso fazer para ajudar, o que que dá, que ideia eu posso trazer, enfim, que novidade, enfim, né? E daí acaba que isso foi construindo ao longo do tempo, né? E assim como o João, tem vários outros investidores ali que estão há muito tempo comigo, né? Eu me orgulho muito disso, né? Fico feliz de ter clientes que não falei, clientes que construíram o patrimônio dele junto com construindo minha carreira, né? Então, Legal. eu fico muito feliz de ter conquistado isso, né? Então, Você até falou aí que não sabe uma palavra, mas a gente flagrou aqui, viu? E o próprio João já trouxe também, ó, conhecedor do que está propondo, né? Passando segurança, autoridade, né, Dilma? Então você entregar aquilo que prometeu, né? Você realmente trazer novidades. Você falou da palavra relacionamento ali, ó, estar ao lado do cliente disponível. Relacionamento é isso. E às vezes, né, com o amadurecimento da nossa carteira, vai ficando um pouco difícil muitas vezes de dar atenção para todo mundo como todo mundo merece, né? Mas hoje em dia existem ferramentas que te auxiliam nisso, né? Existem os uhum, CRMs, né? Você pode contratar uma secretária, um assistente. Então, assim, né? Esse é o problema bom, né, Dilmer? Quando você é, tem muito cliente para dar atenção, mas o fato é, realmente, a gente não pode esquecer, igual o relacionamento pessoal mesmo, né? Para manter lá o namoro sempre aquecido, tem que estar sempre plantando coisa boa, não tem jeito. Se você sumir, é, desaparecer, e dá certo. aproveitando esse gancho, né, de comentar, né, por que que a gente foi a primeira instituição financeira a ter virado, né, ter nascido com foco em assessoria, né? Porque hoje, né, a Multibrava ela tem uma estrutura por trás ali para ajudar, né? Então hoje eu como assessor, como profissional, né, eu sinto que eu tenho uma estrutura que dificilmente eu vou encontrar em outro lugar para dar esse suporte para os meus investidores, né? Então, o assessor hoje não trabalha sozinho, tem todo um time por trás, né? Tem um especialista em alocação, em renda variável, tem um planner, né? A gente tem um CRM que é referência no mercado, tipo, é comum vir empresas olharem o nosso sistema e falar assim, cara, a gente não tem o que fazer aqui, tá? Não, é sensacional, assim. Legal. Então, que traz muito subsídio, muita ferramenta para a gente conseguir, né? Né, poder atender, né, com qualidade nossos clientes, nossos investidores ali, dar esse suporte, e que nem você falou, né, para conseguir realmente estar sempre do lado. Claro que não vai fugir daquilo que eu falei, tá? Que o assessor, se ele quer crescer, ele tem que fazer esse processo de elitização, tá? Não dá um assessor, vamos dizer, sênior, tá? Para atender com qualidade, aí é uns 70, 80 clientes, né? Tá Famílias, certo. né? Vamos falar, 70, 80 famílias, porque geralmente você está atendendo a esposa, a irmã, né? Enfim, Uhum. né? Né? Mais que isso, tá? Fica complicado dar atenção para todo mundo. Não dá tempo. A verdade é essa, porque sempre vai ter Sim, alguém te chamando. Né? Você só vai atender, você não vai mais crescer. Né? Você sim. não prospecta mais, você só atende. E acaba sendo um apagador de incêndio, né? É. Aí não adianta, aí você não cria um bom relacionamento com o cliente. Você está sempre atrasado, né? Já deu Exato. problema, né? Tudo bem, resolver o problema é legal, mas a ideia é antecipar, né? Sempre entregar algo antes. É, E a e, Leandra até e trouxe uma coisa legal aqui, ó. Não sei se você ouviu falar esse termo já de sucesso de cliente, ó. Existe uma área nas empresas que chama sucesso de cliente, que basicamente é garantir que o cliente continue bem atendido, né? É gerar um encantamento, né? perfeito. Eu gosto muito de falar o não precisava, né? Normalmente eu tento fazer. É também um gatilho mental, né? De você sempre. O over delivery, né? Você É entrega o um pouquinho Vanderlei. a mais ali, surpreende o cliente e vem aquele sentimento dele: nossa, não precisava. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Interessante. Bacana. Ó, vamos lá. Tem uma questão aqui. Se estivesse começando hoje, se eu, Cleiton, que estivesse começando hoje como assessor de investimentos, que conselho você me daria, Dilmer? Algo que realmente deu muito certo para você e algo até que eu não deveria fazer de jeito nenhum. Se fosse
falar isso para você, Cleiton, ou para mim? Se eu Não, visse o não, Dilma um na vida. assessor que estivesse começando hoje. O cara tá Tá, começando primeiro, hoje, ele tá cheio de é, dúvida lá. E aí? eu falaria, eu vou falar da primeira coisa, né? Porque foi algo que me frustrou um pouco no começo, né? Você tem que aprender a vender, Aí, ó. tá? Porque eu sou engenheiro, né? E eu vim para o mercado financeiro porque a parte técnica do mercado financeiro me chamou atenção. Tanto é que, pô, eu adoro derivativos, sabe? Quem estuda derivativos, aí se pegar um livro de derivativos, vai, né, cheio de derivado, integral, coisa de louco, assim, né? Ah, e daí isso me frustrou um pouco no começo, porque engenheiro é frio, é número, né? Você chegava para alguém e mostrava por A mais B que era melhor fazer isso, e ele não fazia, né? Por quê? Porque venda não é só sobre isso, né? É, Então, assim, bem, isso. né, se você quer vir para assessoria pensando na área técnica, tá? Sinto em dizer que você só vai usar a parte técnica depois que você trouxe o cliente. Até você É. trazer o cliente é comercial. É comercial. Né? O técnico, depois de um tempo, ele se sobressai. Né? Mas hoje a assessor... hoje não, sempre foi assim, né? A assessoria ela é muito comercial. Ela é muito comercial. O foco do assessor realmente é trazer clientes, né? Crescer, relacionamento, né? Ah, hoje, né, por conta das ferramentas, estruturas que tem por trás, né, times que tem por trás, às vezes o assessor não é nem tão bom tecnicamente, mas ele tem uma equipe muito boa por trás, né? E sabe que Ah, eu aconselho algumas startups, né, Dilmer? E esse é um erro muito comum, sabe? O cara chega apresentando uma ótima solução, um ótimo produto, né? Muito bem pensado, um serviço e tal. E aí, quando eu faço a pergunta, tá, e como é que você vai vender isso? A pessoa já se perde. exato, Vender? Ah, não, eu não sou vendedor, eu não sei vender. Mas eu falo, gente, a empresa ela só existe a partir do momento que uma venda é feita, o cliente está ali dentro. Aí vem outros problemas, né? Você tem que entregar, você tem que, enfim. Mas a venda ela é fundamental para qualquer negócio, né? com Você sendo um autônomo, certeza. empresário, somos todos vendedores. Até quando você está formatando um currículo para tentar entrar numa empresa, você está se vendendo, né? Você está botando que você tem do melhor, né? Você vai lá para entrevista para falar do melhor, ou seja, você está se vendendo. E as pessoas, às vezes, para iniciar uma empresa, esquecem desse ponto fundamental, saber vender. Olha isso, que louco, né? Por que que eu falo disso? Só complementando, perdão. Por que eu falo disso da venda? Porque mesmo depois que você traz o cliente, apesar daí a parte técnica você conseguir transparecer mais, né, você continua vendendo. Né? Com Porque às vezes você certeza. precisa fazer um ajuste na carteira do investidor lá e você precisa mos- saber mostrar para ele que aquilo é importante, né, Sim. de ser feito. E se você não souber, né, às vezes você não vai conseguir. Tá? Porque na assessoria a gente tem essa limitação, não consegue fazer nada sem o aval do cliente. Tá? Tem muita gente que acha que o assessor vai lá, vai pegar o dinheiro do cara, vai fazer isso, vai mexer, puxar para lá, puxar. Não. O assessor, né, tá lá para te orientar, te ajudar, né, mas a palavra final é sempre do investidor. Né? Então, às vezes você sabe que você tem um negócio muito importante que realmente vai ajudar ele, você vai ter que saber entregar isso para ele, né? Vai ter que saber. E às vezes você chega lá só com techniques e tudo mais, não É, resolve. é. O relacionamento com o cliente começa antes da venda e não acaba depois da venda. Continua, né? Existe aí esse encantamento pós-venda que nós vimos falando. Né? Ó, o Fábio entrou aqui. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tem até uma outra pergunta aqui. Essa pergunta, Dilmer, ela veio até das minhas redes sociais, né? Então eu falo muito sobre vendas, sobre consultoria, algumas falhas, alguns erros, e lancei lá esse desafio, né? De me ajudem a fazer uma pergunta aí para o Dilmer. E aí, o que eles me mandaram aqui? Qual é o gatilho mental, né? São vários que existem por aí, mas qual é o gatilho mental que você mais utiliza durante o seu processo de venda? Que você acha mais importante aí para essa venda consultiva de, né, assessor de investimentos? Ah, Rapaz, vez te essa pegar pergunta é aí, hein? boa, hein? Hã? Essa pergunta é boa. É porque
no dia a dia ali a gente vai usando de acordo com o perfil do É cliente ali, automático, né? né? É, Ó, gente, quem tiver aqui um gatilho mental que funciona para tudo, ou que é mais utilizado na sua vida, já coloca aqui, hein? Vamos ver se bate ó, com os meus aqui e com o do Dilmer. mas eu uso muito analogia. Analogia, assim, eu uso demais analogias, né, no processo de venda. Acho que facilita o entendimento da parte técnica, né? Fica mais leve a conversa. A imaginação, né? O cliente vai imaginando Isso, aquela situação com algo mais palpável, mais fácil. isso. Eu faço muito isso. Ó, imagine se acontecer isso com o mercado. O que vai acontecer com a carteira? Imagine se vai acontecer isso. O que vai acontecer com o investimento? Assim por diante. Eu faço muito esse É, tipo de abordagem no dia a dia, sim. E acho que assim, para trazer um cliente, né, acho que o mais utilizado, acho que isso é meio padrão, assim, é o FOMO, né? Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora, né? O medo de perder, né? Eu acho que esse é o que mais pega ainda funciona muito, né? Porque veio, uhum, como eu falei, as assessorias elas foram muito pautadas, né, nos produtos, né? Então, uhum. assim, por mais que não é a nossa visão, que a gente fala, né, que, cara, não é isso que faz a diferença, né? É uma ferramenta que ajuda a trazer novos investidores, né, pessoas que pelo menos querem conhecer, porque né, nessa parte né, de investidores de alta renda, tá? Eles não vão trazer todo o patrimônio para você, tá? Eles não, né, Ele experimenta, eles, é né? muito, Coloca um ele pouco, aí experimenta vê. e tudo mais. E como é que você faz? Como é que você, às vezes você consegue um gatilho assim para, pô, dá uma olhada nisso aqui então, ó. Né? Você não vai ter acesso a isso lá, né? É, Né, você gera uma urgência, né? Para trazer o eles cara geram uma lá, urgência, né? né? Uma Tem que ser, autoridade, né? Já fiz, né? junto com prova, né? Legal. Exato. Você mostra, Então né? você, Por A você mais cria. B, ó. Agora você falou, né? A urgência, assim, né? O, o- né, esse gatilho também é muito utilizado, porque tem muitas coisas, às vezes, que tem prazos para serem realizados, ou são coisas que aparecem pontualmente no mercado, né? E você fala, ó, aconteceu isso, tá É agora apareceu ou não, né? isso. Entendeu? Eu Então, o lembro de uma senso de vez que urgência você ali estava também falando funciona. muito da renda fixa, que tinha lá um prazo determinado É que a para taxa baixar, né? de Para juros ia cair o valor cair, que ela estava. né? É, eu lembro disso. Você sempre Interessante. que a taxa de juros vai cair e tudo mais, né? Então, se for falar dois, vamos colocar o senso de urgência e o FOMO. Ah, legal, legal. Bom, Renata Guzmão chegou aqui, ó. Uma das nossas sócias lá do Fusion, né, Dilmer? Tá aí, ó, Com Renata certeza. Guzmão. E presença Dilmer, ilustre. presença ilustre. Eu tive o prazer de assistir uma palestra dela, né, por uma empresa que eu a indiquei. E como eram meus amigos lá, os donos, eu falei, né, vou lá cumprimentar um evento, né, corporativo e tudo mais. E tive o prazer lá de assistir quase que completa. Tive que sair bem no finalzinho, mas ó, a Renata lá, uma ótima coach, viu? Foi muito bom. Não, eu já fiz o processo de coach com ela. Ah, é, você é cliente. Eu Eu também já fiz, fiz. não completo, mas eu fiz um módulo lá com ela, foi muito bom Já mesmo. fiz. Gente, ó, Muito bom. estamos quase chegando no final, né? Vamos fazer aqui o desafio, né? Que depois vai valer um brinde. Então, quem tiver atento aí, já bota um foguinho aqui que eu quero saber. E Dilmer, alguma coisa que eu não te perguntei, mas que eu deveria ter te perguntado, Dilmer. Qual seria? Então, já pergunta e já responde, vai. É que ó, eu pensei nessa por conta, né, do meu negócio, né? De como é que é a remuneração do assessor, né? Porque é um tópico que está, para quem acompanha, né, tá muito em alta, tem muito em voga, né? E, que eu falei, seguindo a história das grandes assessorias dos Estados Unidos, né? O mercado está aos poucos conhecendo o modelo de FII fixo, né? Que até então, né, os assessores eles são comissionados. Então, todo investimento que você faz, apesar de às vezes você não pagar uma taxa, não aparecer lá que você está pagando uma taxa, tem alguma comissão embutida ali, né?
Então, né, o pessoal bate muito nessa tecla, porque fala do conflito de interesse, o assessor às vezes vai oferecer negócio só por conta da comissão, né? Porque a única coisa que impede isso é a ética, né? A gente for observar, ele não deixa de ser uma verdade, né? Mas eu falo, o conflito de interesse existe em várias áreas, né, no nosso dia. Você vai no mecânico, você não entende de carro, o cara fala que tem que trocar aquilo lá, troca, né? Ô, Dilber, mas um cara assim Mas, cresce, se desenvolve, porque querendo ou não, ele não está pautando no né, desempenho da carteira, né? Ele está olhando e é, a e, é, comissão. e é justamente isso que eu ia trazer agora, né? Mas eu ia falar, só que se o profissional só pensa nisso, né, trabalha dessa forma, ele não dura no mercado, tá? E eu falo, eu pego uma carteira, eu sei claramente se o assessor, né, foi, né, foi conflituoso ali, né, para não falar outra coisa, né? Por quê? Para o cara fazer isso, ele sobrealoca o cliente. Então você vai ver o cliente lá, ele tem um monte de recurso em um único investimento. Tá? Hum, É bem comum, assim, né? Esse tipo de abordagem aí, quando a gente vê que um profissional não é bem intencionado. E por conta disso e por outras histórias, né, aparece, né, tá começando a ganhar força o modelo do FII fixo. Então você vai pagar uma taxa de administração anual, né, vai ser descontado todo mês da conta do cliente ali e não importa o produto, não vai mudar a comissão da assessoria, né, que é mas os moldes que é os moldes dos Estados Unidos, né? É dessa, lá hoje a maioria das assessorias seguem esse modelo, né? Só que é um processo, né? Uma jornada, né? Lá também começou da mesma maneira, modelo comissionado tradicional, foi migrando para o IFIX em 2020 ou 22, não lembro, que a Estados Unidos agora, a maioria, né, mais de 50% das assessorias é o modelo de taxa de administração, vamos dizer. é, aí é o que você falou, né? Nosso mercado segue o modelo e acaba imitando lá, não tem jeito, né? Então vocês aí acho que devem ficar muito atentos lá ao que acontece. É natural. Os É um país de nossos. primeiro mundo, né? O dinheiro rola lá mesmo. É um mercado mais Felizmente, maduro. felizmente na Monte Bravo ali eu vejo muito, os sócios fundadores, né? Que é o Uhum. Pierre e o Portela, né? Eles vão, né, em eventos lá nos Estados Unidos para entender né, como é que as assessorias funcionam lá, para ver o que aconteceu ao longo da história, para justamente trazer isso, né? Eu acho que foi isso que né, fez a Monte Bravo, né? Acho não, tenho certeza que foi isso que a Monte Bravo, né, chegou onde está por conta disso. Sempre essa visão de estar olhando para frente e sempre estar buscando novas ferramentas, novas soluções, novos serviços para estar agregando para os nossos investidores, né? Para sempre estar O evoluindo. empreendedorismo não para, o vendedor não para, sempre tem técnicas novas. Daqui a pouco a gente, né, falamos aí de cold call, depois, né, hoje aí nós temos tráfego pago e por aí vai. Bom, nós estamos aqui encerrando, Dilmer, gostaria de agradecer, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Essa live vai ficar gravada aqui, pessoal. Então, quem quiser compartilhar, assistir depois, salvar, fazer cortes aí, né, com as dicas importantes que foram feitas, né, fiquem à vontade. Mas eu quero propor um desafio para vocês agora, hein? Como essa live vai ficar salva, quem fizer aí a pergunta que gere mais comentários, mais engajamentos, né, que é a palavra do momento, vai levar aí um brinde da Monte Bravo, tá? E vamos determinar o prazo aqui, tá? Então até sexta-feira, às 8:30 da manhã, eu vou estar lá do lado do Dilmer, nós vamos estar tomando um café da manhã, né, Dilmer? Aí. E daí nós vamos anunciar quem que é o grande vencedor. Então, pessoal, ó, prestem muita atenção, hein? Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. E a pessoa que fizer pergunta, eu me comprometo a responder todas as perguntas, né? O Dilmer também. E aquela que for gerando mais, né, comentários. Então, assim, ó, sejam criativos, hein? Uma pergunta pode levar a outra, né? Não vamos deixar a coisa parar, não. Fechou? E Dilmer, queria que você desse uma última dica, seja de um filme, um livro, uma série, algo que as pessoas que vai agregar, né, nesse lado consultor, assessor financeiro e vendas. Tá. Se for falar livros, né? Os dois se complementam, na verdade, né? Eu vou falar dos livros do Dale Carnegie, né?
Então, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? O trio lá, né? Da ansiedade e estresse, né? E como falar em público. Né? São os três mais famosos dele ali. Você já fez o curso do Instituto Dale É, Carnegie? e é isso que eu ia falar. E daí, se tiver oportunidade, né? Na verdade, faça o treinamento, né? Muitas pessoas não sabem, né? Mas tem o treinamento, né? E eu sou muito fã do treinamento, dos livros. Enfim, eu sou suspeito de falar porque eu já fiz 4 vezes, né? Caraca! E todas as vezes que eu refiz o processo, eles foram assim, foram divisores de água na minha carreira profissional. Então, desde a época da engenharia, né? A primeira vez que eu fiz, eu era engenheiro numa indústria, a indústria custeou, acho que foi metade do treinamento. Finalizado o curso, eu tive 3 promoções. Aí depois, quando virei assessor, também tive a oportunidade de refazer, mais 2 vezes. Depois que eu assessor, todas as vezes que eu refiz, sempre né, eu senti que evoluía profissionalmente. Né? Então, não serve para qualquer área, não só para vendas, é para a vida. Né? Pra Mas vida, lá né? Como ensina, pessoa. mas lá ensina técnicas de vendas, eles têm treinamentos exclusivos de vendas, de negociação também, muito bom. Eu acho que a gente tem que, nós que somos aí empreendedores, autônomos, nós precisamos de fato estar em constante movimento, né? É isso que Né? gera mesmo melhoria Sempre contínua. estudando, se atualizando, se especializando, porque o mundo não para, né? Se É, você não. eu que eu Se falei você também no parar, começo, às vezes, cara, mesmo você fazendo diversas vezes, né, sempre tem uma coisa nova, né? Você às vezes está num momento diferente, que você observa aquela mesma dica, mas com outro olhar que já vira uma chave na sua cabeça que já vai trazer muito resultado. O bom de estar em vendas é isso, né? O único ajuste, né, uma única sacada, o único X da questão pode transformar aí todo um futuro, né? Então, realmente tem que estar, né, se preparando, né? Assim, conhecimento é tudo, perfeito. né? Legal, Dilmer, obrigado. E ó, gente, tá lançado o desafio, hein? Vai ficar salvo aqui. Quem for aí esperto, conseguir gerar muito engajamento aí através de perguntas, ó, vai levar um brinde aí do meu amigo Dilmer da Monte Bravo. Ó, Ale Caldas, um grande Perfeito. investidor, inclusive, hein? Ale, vai ficar salvo, depois você vê lá. Inclusive, vá até o final para assistir, porque você vai ver de como participar aqui do sorteio. Fechou, gente? Uma boa noite. Obrigado pelo Mensagem convite aí, final, sempre um Dilmer? prazer. Tá? Eu só agradecer o convite aí, obrigado pelo convite que eu falei. Sempre um prazer estar contigo aí e me sinto lisonjeado de falar de vendas com um profissional como você. Você é a referência aí nas Ai. vendas. Espero ter Ah, contribuído de alguma forma aí. contribuiu demais, marcou um golaço aqui, Dilmer. Até sexta, gente. Boa noite, tudo de Valeu, bom. pessoal.